Boa tarde a todos. Vamos dar, portanto, início à segunda sessão com a professora Jamil Borges e com a moderação da professora Jucineia Carvalho. Esta segunda sessão dá continuação a esta componente muito interessante e esta abordagem que a professora Jamil Borges nos traz aqui, de uma outra forma de ver as estratégias de internacionalização no Atlântico Sul e, portanto, vamos olhar vamos dizer, com uma nova abordagem, esta forma de cooperação e de trocas de experiências em termos internacionais. Não vamos perder mais tempo, vamos diretas à apresentação que a professora Jamil vai fazer e vamos então entregar-lhe, vamos dizer, a palavra. Faça favor. Muito obrigada por colaborar com a Forges e a palavra é sua. Bom dia, boa tarde e boa noite às que nos assistem, às que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez eu quero externar meu agradecimento para esse convite e dar sequência à discussão que nós começamos no primeiro encontro. Hoje, como estava proposto, eu pretendo fazer uma discussão talvez menos teórica, mas um pouco mais crítico e descritiva em torno das estratégias que nós temos adotado enquanto parte de um centro, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia, e como as ações que nós temos desenvolvido dentro da Universidade Federal da Bahia, mas particularmente junto à experiência da Escola Doutoral Fábrica de Ideias, ela tem se revelado como um mecanismo de incremento e de internacionalização de bastante sucesso ao longo dessas últimas 25 edições, né? Eu já tinha adiantado que esse ano nós celebraremos a 25ª edição dessa Escola de Altos Estudos. Então, a ideia hoje é um pouco refletir sobre essas experiências, refletir sobre os modos como nós, do lado de cá do Atlântico, temos experimentado essas estratégias de internacionalização e alguns desses resultados que temos encontrado, né? Então, assim, um pouco para retomar a discussão que nós iniciamos, né? Acho que é importante dizer que, de fato, não há um consenso em torno desse termo cooperação Sul-Sul, do mesmo modo que não há um consenso em torno da ideia de Sul global, né? A gente, de certo modo, convencionou em termos geopolíticos, em termos intelectuais, em termos estratégicos, em termos das relações diplomáticas e internacionais, adotar, né, essa ideia de cooperação Sul-Sul, ou essa ideia de Sul global, embora a gente saiba que, de fato, é um termo que ainda contém uma série de imprecisões e de inconsistências conceituais, né? Isso é importante dizer para que a gente compreenda que buscar esta cooperação dentro do chamado contexto sul global não significa dizer que a gente compreende essa noção de modo hegemônico, né? Então, a gente sabe que, de fato, embora haja essa inconsistência, são projetos que vêm sendo intensificados ao longo dessas últimas décadas, e a gente vai ver um pouco mais à frente como isso tem assumido contextos digamos, muito particulares nas nossas dinâmicas locais. Então, a gente sabe que nesses últimos 15 anos, né, os primeiros 15 anos do século XXI, esse termo, né, ou essa dinâmica estratégica de cooperação foi um elemento central, né, que balizou as nossas relações internacionais, mas, sobretudo, a política externa brasileira, né? E, de fato, uma atenção muito particular foi dada às relações com a América do Sul, as relações com o continente africano, né? Vocês, todos e todas, devem lembrar daquele episódio que se tornou bastante viral, se tornou bastante importante, no caso brasileiro, sobretudo, do pedido de desculpas do então presidente Lula, à época, ao continente africano,
e uma série de projetos que eu vou descrever um pouco mais à frente, foram iniciados, né, a partir daquele momento em que o Brasil reinaugurava relações diplomáticas com o continente africano, mas, sobretudo, dentro desse chamado contexto do Sul Global, embora, como eu tenha dito, né, no nosso primeiro encontro, essas experiências, essas iniciativas, elas estiveram muito ancoradas, sobretudo, na dinâmica da transferência de tecnologia, mas no campo dos investimentos privados. Então, consórcios e cooperações e pool de empresas começaram a atuar, né, dos dois lados dessa frente, e no campo das ciências humanas a gente teve iniciativas muito pontuais sendo, de fato, recuperadas ali depois de 2013, aproximadamente, né? Então, esse termo, né, cooperação Sul-Sul, se tornou, né, o que eu chamo de uma alavanca de Arquimedes, né? Todo mundo deve lembrar desse princípio clássico de Arquimedes, né? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu suspendo o mundo. Então, essa ideia de que a cooperação Sul-Sul ela virou uma espécie de alavanca de Arquimedes das nossas relações diplomáticas, das nossas relações internacionais, né? Então, era a universidade, nesse contexto, né, ela foi vista, de fato, como um campo bastante potencial para o desenvolvimento dessas parcerias estratégicas, e essas estratégias foram sendo renovadas a partir dos anos 2000, né? E aí a gente tem uma série de autores, de autoras que têm trabalhado no campo teórico, né? Inclusive de estudos bibliométricos sobre essa produção das relações Sul-Sul, e a gente percebe que, de fato, há ali uma tentativa de defender uma visão muito, digamos, brasileira dessa cooperação, né? Uma série de textos, inclusive, foram produzidos nas universidades brasileiras, eu vou citar alguns aí mais à frente, mostrando como essa agenda, né, passa a ser muito prioritária para o caso brasileiro, e nas universidades isso vai se configurar a partir, inclusive, da recriação das assessorias, né, de relações internacionais, criação de superintendência de ações internacionais, criação, inclusive, de órgãos específicos dentro das universidades para monitorar essas políticas, né? A criação dos programas, né, do PEC-G, do PEC-PG, da mobilidade de estudantes de graduação e de pós-graduação, se intensificou muito fortemente nesse período. As 3 universidades que mais se destacaram na recepção de estudantes foram as universidades de Pernambuco, da Bahia e a UNB, a Universidade de Brasília. Então, são 3 universidades que acabaram sendo espécies de vetores, né, de recepção e de confluência desses estudantes que vinham através dos programas de convênio do PEC-G e do PEC-PG. Então, um desses trabalhos, né, foi desenvolvido aqui pela nossa professora Elza Kraichett, que é uma estudiosa de muitos anos no campo das relações de cooperação. Esse livro, inclusive, está disponível online no nosso repositório da Universidade Federal da Bahia, né? E aí, entre as muitas coisas que esses autores, né, vêm apontando, né, é a dinâmica do que elas chamam, então, de internacionalizar para universalizar. E isso, obviamente, recupera um pouco daquela discussão que nós fizemos sobre formas de atender as estratégias de ranqueamento internacional, né? Então, internacionalizar para universalizar é uma forma de colocar as nossas universidades, né, ditas periféricas, né, ditas nessa situação de periferia, tanto em relação aos aportes de recursos, quanto em relação, de fato, à visibilidade das pesquisas realizadas no Brasil, né, nas nossas universidades. Então, nesse esquema de internacionalizar para universalizar, elas vão apontar alguns eixos, dos quais eu destaquei 3 que foram considerados mais importantes nesse campo, né? Então, a ênfase no desenvolvimento de projetos de pesquisa em consórcio. Então, nós entramos em uma série de projetos consorciados com universidades do continente africano, sobretudo, no primeiro momento, do centro, né, do continente, as universidades do centro da África, e depois mais da África Austral e também dos PALOP, obviamente. Então, a ênfase no financiamento de projetos em consórcio, né, o que significava que, obviamente, aquelas universidades que estivessem
mais bem colocadas, elas ancoravam, elas alavancavam esses projetos, né? E as universidades que estavam, digamos, em circunstâncias mais periféricas, né, elas colocavam a ênfase maior na mobilidade dos seus estudantes e dos seus docentes, enquanto as outras universidades, de certo modo, protagonizavam ou, de certo modo, também chancelavam esses projetos de pesquisa, né? O estímulo a essa mobilidade e a ideia de incorporar esses conhecimentos aplicados, então, às nossas dinâmicas e realidades locais. E isso resulta no que alguns desses autores vêm chamando de internacionalização em casa, né? Que eu chamei, no nosso encontro passado, de internacionalizar para dentro. Então, parte desse esforço, que é a Fábrica de Ideias, né, como uma escola de altos estudos, é a perspectiva de internacionalizar para dentro, né? Como ajudar não apenas a promover essa migração, esse deslocamento de cérebros, de pesquisas e de projetos, mas também fazer com que os resultados desses eventos, os resultados desses encontros, possam ajudar também a promover políticas públicas internas. No caso das nossas universidades, grande parte, né, dos nossos egressos dessa escola doutoral acabaram se tornando chefes, né, criadores de outros centros de estudos africanos nas universidades brasileiras, se tornaram criadores e lideranças de núcleos de estudos afro-brasileiros, se tornaram lideranças das assessorias das superintendências internacionais das suas universidades, se tornaram reitores, reitoras, né, pró-reitores de pesquisa e de graduação das nossas universidades. Então, isso foi parte de uma estratégia muito interessante de fortalecer para dentro, de internacionalizar para dentro. Por isso que acho que foi muito interessante até o modo como a professora Jucinei propôs pensar isso, né? No primeiro momento, fazer uma reflexão mais teórica e depois discutir essas experiências que deram certo, que estão dando certo, e isso me fez, inclusive, repensar o modo como, ao longo desses 25 anos de existência da Fábrica de Ideias, a gente tem conseguido, de fato, visualizar esses efeitos, né, esses resultados dentro das nossas universidades. Ainda como parte dessa internacionalização em casa, né, o reforço das nossas instituições de ensino superior, a gente tem universidades muito jovens, por exemplo, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade da Integração Luso-Africana, né, Luso-Afro-Brasileira, que é a Unilab, a Universidade do Oeste da Bahia, a Universidade dos Pampas. Então, a gente tem universidades fronteiriças, a Universidade do Amapá, como eu disse, é o nosso estado, é um dos mais jovens, né, que só se tornou estado a partir da Constituinte de 1988 do Brasil. Então, a gente tem universidades muito jovens que foram diretamente beneficiadas por essas relações, né? Para tomar como exemplo mais próximo, em termos cronológicos, né? A Universidade Federal do Amapá e a Universidade Estadual, onde nós realizamos a Fábrica de Ideias em 2017, tiveram, já na última avaliação da coleta CAPES, né, que é essa nossa coleta quadrienal que avalia a qualidade da nossa produção, a realização da Escola Internacional Fábrica de Ideias lá pontuou muito positivamente para todas as universidades envolvidas, né? Então, isso, de fato, corrobora essa ideia de que essas experiências podem e devem ajudar a promover essa internacionalização para dentro. Aí eu achei muito interessante também essa discussão que a Jane Knight vem produzindo a partir do que ela chama, né, dos spells of internationalization. Então, ela vai falar desses feitiços da internacionalização. E dentre os feitiços da internacionalização, isso, na verdade, é um pouco do que eu falei no encontro passado, eu estou retomando apenas para atualizar, talvez, os que não estiveram no primeiro encontro. Ela vai falar de uns 5 a 10 feitiços da internacionalização, e eu destaquei apenas aqueles que eu considerei mais importantes para essa discussão nossa, né? Pensar a internacionalização apenas como sinônimo de mobilidade acadêmica, e essa foi uma crítica, inclusive, né, que eu trouxe no encontro passado. Depois, pensar a internacionalização unicamente como extensão, né, de globalização ou de projetos globais dentro das nossas universidades.
e ainda a internacionalização como uma dimensão da colonialidade, né? Um pouco antes da pandemia, eu cheguei a procurar a nossa assessoria internacional na universidade, e esse é um projeto que eu quero retomar a partir, talvez, desse ano, de produzir um grande seminário onde a gente soubesse onde estão os nossos pesquisadores e pesquisadoras da UFBA atuando nesse contexto do Sul global. Então, eu fui à assessoria internacional e nós não tínhamos nenhum dado. Eu fui ao pró-reitor de pesquisa e nós não tínhamos esse dado concreto, numérico. Nós não tínhamos esse dado georreferenciado, por exemplo, né? Eu cheguei a propor uma sugestão relativamente simples, que era a adoção daquela mecanismo da plataforma, né, do Google Maps, em que você pode ir referenciando, né, esses deslocamentos de pesquisadores. Então, o pesquisador chega num determinado país, né, e ele automaticamente atualiza, né, a sua presença naquele contexto. Isso é uma coisa relativamente simples de fazer, que individualmente qualquer pesquisador pode fazer, e a universidade teria esse mapa. O fato de nós não termos esse mapa, nem do ponto de vista georreferencial, nem do ponto de vista estratégico, é muito ruim. É claro que a universidade tem dados, mas esses dados estão dispersos, esses dados não estão concentrados, esses dados não estão organizados, não estão sistematizados o suficiente, né? Então, eu cheguei a pensar, inclusive, né, será que esse esforço que nós estamos fazendo de mobilidade docente não estaria gerando, né, uma nova colonialidade em termos epistemológicos, né, em termos da produção do conhecimento? O que é que nós, de fato, estamos buscando, né, em contextos como Timor-Leste, em contextos como São Tomé e Príncipe, em contexto hoje, como tem vivido, por exemplo, essa Moçambique contemporânea, né, em contextos de conflito? O que é que nós estamos fazendo lá? Que espécie de reflexão nós estamos produzindo, né? Então, pensar a internacionalização ainda como uma espécie de dimensão desses mecanismos de longa duração da colonialidade, né? Então, acho que são elementos que tanto as tecnologias discursivas, mas também as tecnologias materiais de que nós já dispomos, podem, se não nos apontar respostas, nos apontar, pelo menos, né, alguns caminhos, algumas ferramentas, a partir dos quais a gente pode começar, então, a pensar projetos maiores, né, de longa duração, compreendendo essas dinâmicas que vêm se desenvolvendo nos lugares em que nossos pesquisadores e pesquisadoras atuam. Então, essa nossa relação, ela tem se marcado, né, muito claramente a partir dessas relações diplomáticas, né? Então, desde o primeiro momento, né, quando nós tivemos nosso primeiro embaixador, Raimundo Souza Dantas, né, até mesmo nos períodos em que esse processo, essa relação, ela foi decrescendo, ainda assim, essa relação ela estava muito pautada pelas questões da diplomacia, né? E no campo dessa relação entre ciência, técnica, sociedade e desenvolvimento de projetos, né, como eu disse, isso acabou ficando muito centrado em projetos na área da segurança alimentar e da agricultura. Como eu disse, os primeiros países que foram mais diretamente beneficiados, entre muitas aspas, dessa relação, né, foram os países que estavam vivenciando processos, né, de insegurança alimentar. E só mais recentemente, de fato, é que a gente amplia essa reflexão para o campo das chamadas humanidades. E aí a gente pode, então, marcar, né, digamos, fazer uma espécie de marcador temporal dessa relação no campo das ciências sociais, a partir da criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, né, em setembro de 59, por Agostinho da Silva, uma universidade, então, gerida, né, pelo ex-reitor Edgar Santos, que é quem abriu as portas para essa discussão. Então, a gente tem, digamos, uma primeira leva importante de artistas, de intelectuais, né, de etnógrafos, de fotógrafos, né? Lembremos que o próprio Pierre Verger chegou a ser funcionário do Centro de Estudos Afro-Orientais. Essa, inclusive, é uma informação que poucas pessoas sabem, né? O Verger chegou a ser parte do corpo, digamos, da Universidade Federal da Bahia, vinculado ao Centro de Estudos Afro-Orientais, né? E, de fato, recebendo para representar a universidade
ali naquele primeiro momento de aproximação mais direta em termos de pesquisa, em termos educacionais, né? Então, o CEAL, ele logo nos seus primeiros anos de existência, para além, né, dessa mobilidade, desse intercâmbio de pesquisadores e etnógrafos, ele vai se especializar muito fortemente na necessidade de produzir teorias, né? A gente sabe que até então a revista Presença Africana era a revista que dava mais visibilidade a esses contextos. Então, o CEAL cria a revista Afroásia, e essa revista é a nossa revista hoje de maior potencial, é uma revista, a revista mais bem qualificada no campo, é a revista de maior número, índice de downloads de arquivos e de produção internacional, e a Afroásia acaba se consolidando também como uma dessas experiências, né, de bastante sucesso, como uma estratégia de internacionalização também para dentro, né? Em 2024, né, como eu disse, a gente vai fazer 65 anos, e acho que será importante, quem sabe, pensar um outro marco, né, de evento com o Forges, né, para esses 65 anos de existência do CEAL como esse centro protagonista nessas relações internacionais, né? Então, eu vou começar agora a citar algumas dessas experiências que têm marcado esses projetos de internacionalização. Em 2005, né, então já depois de muitos anos de existência do Centro de Estudos Afro-Orientais, se cria o primeiro programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, que vai ser, como eu disse, o primeiro programa do Brasil a centrar, né, a reflexão e a pesquisa especificamente nessas duas linhas, né? O programa, nesses anos todos, ela tem duas linhas macro de investigação, né? A gente chamaria, então, desses projetos guarda-chuva, esses projetos macro, que é uma linha específica para pensar os estudos de etnicidade, de relações raciais, o que durante muitos anos se tensionou chamar, né, do desenvolvimento de formas estruturais de racismo à brasileira, e, por outro lado, a linha de estudos africanos, que, como eu disse, tem recebido estudantes sistematicamente, né? Depois, o vínculo com algumas instituições locais, como a Casa do Benin, essa foto que vocês estão vendo aí é da Casa do Benin, aqui em Salvador, mas também com a Casa de Angola e também com algumas representações diplomáticas na organização de cursos, né, de Yorubá, de cursos de Ifá. Mais recentemente, nessa retomada da relação com a China, o aporte do Instituto Confúcio, que também passa agora a existir, né, no CEAL, para cursos de mandarim, e a relação com a América do Sul, a partir do programa OEA e a partir de uma série de outros intercâmbios, sobretudo no campo de professores visitantes, né? Professores em pós-doutorado e professores visitantes atuando aqui na Bahia. Algumas dessas parcerias também com as quais nós temos atuado em consórcio, a Universidade de Cabo Verde, com quem nós desenvolvemos já há alguns anos parceria, tanto na própria universidade quanto no Arquivo Histórico de Cabo Verde, dentro de um projeto, né, de transferência de tecnologia para preservação, conservação e longevidade digital de acervos históricos e acervos afrodiaspóricos. O mesmo aconteceu com a Universidade Eduardo Mondlane e com a Universidade Amílcar Cabral. Então, durante sobretudo, eu diria, esses últimos 13 anos, né, acho que a partir de 2010 isso se torna mais intensificado, né? A gente tem atuado muito em consórcio, e a gente vai ver algumas experiências aí mais à frente, mas basicamente com a Universidade Federal de Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como eu disse, uma das mais jovens, né? A UNB é uma das mais consolidadas, é onde nós temos os nossos programas nota 7, né, que são as notas mais altas, portanto, quase sempre é a universidade que, nesses projetos de consórcio, ancorava essas relações. Então, alguns desses projetos, né? O ProAfrica foi talvez o primeiro e um dos mais exitosos, né? Foi um programa criado em 2012, ali na criação da Fundação Palmares, que depois foi completamente desmontada, né, no último governo.
da pessoa que está se tornando inelegível e para quem eu até me recuso a citar o nome para que ele não prospere nos anais da história. Então, a Fundação Palmares teve um papel articulador fundamental, né? E o primeiro grande edital foi esse edital Pro-África, que se chamava África-Brasil Cooperação para o Desenvolvimento. Foi um projeto que foi pensado articulando 3 eixos fundamentais da diplomacia: o Itamaraty, a Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que foi talvez a primeira vez, no caso brasileiro, que a gente teve projetos de pesquisa na área das ciências humanas totalmente vinculado ao Ministério das Relações Exteriores e do Itamaraty, né? E foi muito interessante, porque, inclusive, à época, né, a gente desenvolve essas missões de trabalho, e eu lembro de um colega que chegou a dizer: bom, nós agora, pela primeira vez, vamos ter direito aos passaportes diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores, porque é a primeira vez que as nossas universidades assumem, né, essa representação diplomática, né? E, portanto, inclusive, nossa primeira orientação, né, ao chegar, né, nós fomos, em 2012, basicamente para a Guiné-Bissau, o nosso grupo, né, para a Guiné-Bissau e para Moçambique, foi uma relação direta com o consulado, com o consulado brasileiro, né, nesses 2 países, e depois um projeto de formação. Então, nós fomos 3 vezes ao longo do ano de 2012, em missões de 15 dias de trabalho, e uma série de técnicos e estudantes também vieram para o Brasil, e nós organizamos, então, uma série de cursos e de formação para esses estudantes e para esses técnicos nos nossos centros, né, de formação arquivística e memorialística. Então, nós passamos com eles um período no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, depois na Fundação Biblioteca Nacional, e depois nos arquivos locais, na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, e aqui na Bahia, no nosso arquivo público do Estado. Então, a ideia era, no primeiro momento, não apenas pensar sobre essa relação, né, dentro do escopo desse projeto, que a gente chamou de projeto de discussão e reflexão sobre desigualdades duráveis entre África e Brasil, mas também pensar isso a partir de projetos de conservação de acervos históricos para que esses materiais não se perdessem. Tem uma foto mais à frente que vocês vão ver, e vocês vão entender por que isso se justificava como um projeto tão premente, né? Em 2002, ainda, nós tivemos um outro projeto muito importante, que foi o Procultura. Do Procultura resultou uma série de publicações, que a gente também vai ver um pouco mais à frente, mas, basicamente, um vídeo, né, que foi coordenado pelo professor Antônio Mota, de Pernambuco, que era um vídeo sobre a existência dos SAPER, né, que é essa sociedade dos homens elegantes, né, que se organiza ali no Congo, né, na África Central, e o professor Antônio Mota, então, né, nesse consórcio que nós estabelecemos, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Brasília, como eu disse, Recife foi a capital que mais recebeu estudantes do continente africano, a Bahia ficou em segundo lugar, e, obviamente, isso tem a ver também com a questão geográfica, né? É mais fácil chegar via Fortaleza e Recife, mais fácil do ponto de vista mais barato a viagem e mais curta do que chegar diretamente por Salvador. Então, essa rota ela era feita muito pela via Fortaleza-Recife e depois Salvador. Então, Recife acabou, o Departamento de Antropologia acabou recebendo muitos estudantes. Então, uma dessas muitas ações que foram pensadas foi a criação de exposições temporárias, mas também exposições permanentes, junto com a Fundação Joaquim Nabuco, e a participação desses estudantes na criação de uma série de publicações sobre as experiências, né, do trânsito e da mobilidade entre África e Brasil. Isso resultou, então, nesse vídeo, que está disponível aí também no YouTube, online, vocês podem pesquisar depois, né, que se chamava O Culto da Elegância na África Contemporânea, quando os sapés chegam ao Brasil. E depois a criação de um museu afrodigital, que eu vou falar um pouco mais à frente, também no Maranhão. O Maranhão entrou basicamente com a sua expertise, né, na época, através da presença do professor Sérgio Ferretti, já falecido, infelizmente,
um grande estudioso folclorista do Brasil, e a Universidade Federal do Maranhão, então, recebeu um aporte volumoso de recursos para criar, em parceria conosco, esse Museu Afrodigital, onde vocês vão encontrar aí, já digitalizados, né, um conjunto muito rico de acervos fotográficos, de registros sonoros, de exposições sobre os quilombos, a religião e a cultura popular no norte do Brasil. Uma outra experiência de internacionalização que também deu muito certo foi o Programa de Capacitação Docente, o PROCAD, que resultou em um conjunto de publicações, das quais, né, eu identifiquei essas duas que foram mais importantes para nós, né, lembrando que toda essa produção ela está disponível no repositório, nesse caso, está no repositório da Associação Brasileira de Antropologia, e que aí foi, então, capitaneada pelo professor Wilson Trajano, professor que tem mais de 30 anos de experiência em estudos sobre a Guiné-Bissau, e esse programa de capacitação docente, então, se estruturou de 2012 até aproximadamente 2015, e foi o ano que nós tivemos, né, em 2013, basicamente, que nós tivemos um conjunto maior de estudantes. Né? Eu lembro de chegar na embaixada, no consulado brasileiro em Bissau, e tinha, né, assim, aproximadamente quase 200 pessoas à frente do consulado, e eu não sabia exatamente o que era que estava acontecendo ali, porque como o consulado lá ficava próximo do leitorado brasileiro, né, e do Centro Franco-Brasileiro, então eu achei que era inscrição para alguma atividade cultural, e ele dizia, não, esses estudantes todos estão procurando visto para estudar no Brasil. Foi o auge, de fato, do programa de mobilidade, e esse programa de capacitação foi muito importante para a gente, porque foi o ano que nós pudemos trazer mais professores visitantes para a universidade. Muitos desses, inclusive, acabaram fazendo concurso para as nossas universidades brasileiras, né, e ficando por aqui. Foi o caso do professor Cláudio Furtado, foi o caso da professora Patrícia Godinho, né, estudiosa do gênero em África. Então, de fato, essa mobilidade ela não se deu apenas de modo provisório, né? Ela acabou se tornando em movimentos e mecanismos muito permanentes por conta da presença desses professores que acabaram se concursando aqui no Brasil. Outras publicações que foram muito importantes para a gente como resultado dessa experiência de internacionalização foi o Dicionário Crítico das Ciências Sociais, né, que foi lançado no conjunto da Associação Internacional das Ciências Humanas em Língua Portuguesa e do Congresso Luso-Afro-Brasileiro, que aconteceu aqui na Bahia em 2011, e foi o maior congresso de todas as edições, né? Então, o Conlab, salvo engano, foi a 11ª edição que aconteceu aqui na Bahia, e desse encontro, então, resultou esse dicionário, e resultou ainda mais duas publicações, né? Uma especificamente para pensar museus e patrimônio no contexto sul global, e o outro para pensar patrimônios, museus e políticas identitárias, né? Então, eu achei importante ir trazendo esses resultados, né, para a gente perceber que, de fato, aqueles elementos que eu trouxe antes, né, os feitiços da internacionalização, né? Então, pensar a internacionalização apenas como sinônimo de mobilidade ou como sinônimo de globalização, mas pensar como esses resultados, de fato, acabaram produzindo uma nova leva de estudos, né? Há uma série de temas que não eram discutidos dentro dos estudos africanos no Brasil, né? Eles estavam muito centrados ainda em contextos para pensar as políticas, para pensar as relações diplomáticas, mas pouco se falava, por exemplo, em retomada da discussão dos patrimônios na África contemporânea, em pensar a retomada, inclusive, conceitual de termos que pareciam já consolidados, né? O dicionário foi muito emblemático para isso, né? Então, a gente retomou conceitos que pareciam consolidados no campo, e isso inaugurou, inclusive, novas áreas de pesquisa nos nossos programas de pós-graduação. Os museus afrodigitais e políticas patrimoniais, né, os portais que foram criados aí também com apoio governamental, nós tivemos apoio dos governos de estado, das prefeituras,
né, dos institutos, das agências de fomento. Então, isso tomou uma proporção, inclusive, muito maior do que a gente esperava em termos de políticas públicas locais, né? Como os governos locais, o governo do Maranhão, o governo do Recife, o governo do Amapá, o governo da Bahia, participaram muito mais ativamente desses resultados de pesquisa. Alguns seminários que nós realizamos também, né? E eu vou passar um pouco mais, aí eu quero chegar a outra experiência, que é essa experiência do Museu Afrodigital, né? Então, como é que isso começa? Isso começa ali por volta de 2010, quando nós fizemos, né, nossa primeira incursão nessa missão de trabalho. A primeira missão de trabalho foi através da parceria com o então diretor do Arquivo Histórico de Moçambique, na época era o professor Joel Tembe, e ele nos dizia, olha, nós estamos recebendo caixas e caixas e coleções de fotografias e de documentos que estão sendo, aos poucos, liberados pela administração, então, do governo de Moçambique, que estava sendo encaminhada para a universidade, né? É importante dizer que o arquivo histórico lá fica diretamente vinculado à universidade, o Arquivo Histórico Nacional, o que não é uma coisa de menor importância, né? No caso brasileiro, o Arquivo Nacional esteve sempre vinculado à Casa Civil e ao governo da República. No caso de Moçambique, naquele momento, ele estava vinculado à Universidade Eduardo Mondlane, mas era um órgão de Estado importante. Então, ele dizia, nós estamos com um volume muito grande e não temos pessoal, nem em número, nem em qualificação suficiente para dar conta desse arquivo. O que é que vocês podem nos propor, né? Então, nós, à época, propusemos a criação, primeiro, de um grande arquivo digital. Esse material seria digitalizado e seria tornado de domínio público. O que a gente percebeu é que o volume foi muito maior e digitalizar somente não dava conta, até porque a gente começa, então, a descobrir que havia uma série de acervos que diziam respeito à presença de intelectuais e ativistas brasileiros naquele contexto dos processos de independência. Então, a gente começa a ampliar essa colaboração e começa a convidar colegas, né, de outras universidades, historiadores, antropólogos, sociólogos, para dar conta desse projeto. Então, a gente começa a trazer colegas de Portugal, colegas do Timor-Leste, né, então, de vários países que estavam envolvidos nessas discussões sobre as chamadas biografias de libertação e processos de independência, e a gente, então, resolve ampliar isso, em lugar de criar um arquivo apenas digital, criar um museu digital para pensar esse trânsito, né, das memórias africanas e afro-brasileiras. Então, a gente começa esse projeto ali com alguns parceiros. Então, como eu disse, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade de Portugal, na Universidade de Lisboa, e algumas outras redes que vão se aproximar desse projeto. O que a gente vai percebendo, de fato, é que essa proposta, né, ela vai se ampliando e a gente começa, então, a sentir necessidade de chamar as nossas assessorias internacionais para participar desses processos, porque isso se torna maior do que digitalizar fontes e acervos. Era preciso pensar sobre elas, né? Era preciso pensar em que contexto essas fontes e esses arquivos chegam para as universidades envolvidas no projeto, né? Então, a gente começa a desenvolver mecanismos para compartilhamento de informações, tudo é tornado de acesso aberto, público e gratuito, esse material, né? E aí vem essa foto. Essa é a foto que foi retirada dentro de um dos galpões da Universidade Eduardo Mondlane. Esse era parte do acervo que tinham acabado de receber e estava nessas condições que vocês estão vendo aí, em caixas, muitas caixas, né? Eram galpões imensos e precisava se pensar o que fazer com essa documentação, né? Como eu disse, infelizmente, depois, parte desse projeto foi descontinuado pela falta de recursos, mas nós temos muito interesse em retomar, né, esse projeto.
mas vocês podem imaginar o quanto, em termos de reflexão teórica, mas também em termos, né, de produção intelectual, poderá sair a partir do momento em que esse documento, em que essa documentação toda conseguir ser tornada de domínio público, né? Por enquanto, ainda não há possibilidade, já que eu imagino que boa parte disso já foi tratado, mas como o volume era muito grande, eu imagino que ainda há muita coisa a ser feita, né? Então, a gente começou a discutir isso, né, em termos do que a gente chamou de documento-monumento, né? Como tratar a monumentalidade dessa documentação em torno das relações Brasil-África. E aí a gente chega, de fato, à Fábrica de Ideias, como parte dessa experiência, né, de internacionalização, mas também assumindo essa discussão no campo dos patrimônios, no campo da memória, no campo da geopolítica, no campo da internacionalização, como uma espécie de eixo a partir dos quais outras iniciativas, então, começariam a ser pensadas. Então, para retomar um pouco, a Fábrica de Ideias ela começa em 1998, então, no Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, no primeiro centro de estudos afroasiáticos, né? Mas ainda um centro, na verdade, no Rio de Janeiro ele é o primeiro, né? Criado em 98, como eu disse, o nosso era mais antigo, já existia em 59, mas com a chegada, então, do professor Olívio Sansoni para o Brasil, ali no Rio de Janeiro, ele começa ainda numa iniciativa pioneira, né? Mas ainda muito restrita, a pensar o desenvolvimento de uma escola de altos estudos nos moldes do que já existia, né, no norte global, no molde do que já existia na Europa. Então, em 2002, por várias razões, mas inclusive porque o professor passa num concurso na Bahia, ele vem e a Escola Fábrica de Ideias é transferida para o CEAL. Ao longo desses mais de 25 anos, né, nós já tivemos mais de 700 estudantes estrangeiros que passaram por aqui, né, como eu disse, sobretudo estudantes dessa rede Sul-Sul. Em 2011, então, a gente realiza esse 11º Congresso Luso-Afro-Brasileiro, dali também a criação da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, e em 2015, pela primeira vez, a gente realiza a Fábrica de Ideias em Lisboa, em parceria com o Centro de Estudos Africanos de Lisboa, com a colaboração muito direta da professora Clara Carvalho, que vai nos ajudar nesse projeto. Alguns dos apoios que a gente tem tido ao longo desses anos, né, basicamente a Fundação Ford, desde os seus primeiros anos, foi muito importante, mas já ali com a saída, né, do governo Obama para o governo Donald Trump, esse apoio ele cessou, e, obviamente, isso se explica, né, pela relação política que o trumpismo vai estabelecer com muitos desses projetos, e o Instituto Cefes também, que até aquele momento nos financiava, e depois a gente perde o financiamento, e basicamente temos contado nessas últimas edições com apoio das agências locais, as fundações de amparo estaduais, a FINEP e o CNPq no Brasil. Tivemos também, durante um período, o aporte da Prince Claus Foundation, que foi também de grande ajuda, né, para a sobrevivência dessa escola, né? E aí, o que é que, de fato, ela configura, né? Parte desse esforço da Fábrica de Ideias está dentro do que a gente chama, então, de internacionalizar para dentro, né? O que acontece é que, durante os seus primeiros anos, ela estava muito centrada, embora assumindo essa perspectiva de um eixo sul-sul, ela acabava sendo realizada sempre ali entre Campinas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente começa a buscar essas outras relações, né? E em 2017, então, vai para o Maranhão, em 2018, para Macapá, e a ideia era, de fato, levar, né, esses pesquisadores para lugares em que essas universidades periféricas não teriam acesso, nem teriam conta, né? Então, por exemplo, levar pesquisadores da Filipina, da Índia, pesquisadores, nós tivemos o professor Arias Arugai, que é um grande estudioso sobre o extremismo nas Filipinas, né? Então, como isso foi importante para uma universidade de fronteira, como é o caso do Amapá, né? Então, a gente tem buscado
ampliar esse escopo, gerando, inclusive, a criação de novas escolas internacionais, né? Depois da Fábrica de Ideias, outros modelos vieram sendo criados a partir dessa experiência, e alguns dos temas com os quais nós temos trabalhado, né? Essa ideia de pensar interface entre estudos de gênero, religiões, relações raciais, racismo e antirracismo, pandemias e tecnologias, nesses últimos anos, sobretudo da pandemia, nos fez pensar muito concretamente o impacto dessas epidemiologias sanitárias em contextos do sul global. E alguns dos temas, né, que temos trabalhado, né? Então, trabalhamos essa ideia sobre pensar relações entre tecnologias, consumos, identidades em contextos africanos. Trabalhamos a questão das memórias dos processos de independência e libertação. Aí vocês estão vendo alguns estudantes, né, que participaram desses eventos. A professora Angela Davis, né, que esteve em contato com a nossa Maiala Orixá, das mais importantes, né, já falecidas, a mãe Estela, que faleceu alguns anos atrás. Então, nós tivemos a felicidade de produzir esse encontro entre duas grandes lideranças negras, né? Depois, nós temos tido muito empenhados em produzir, né, uma espécie de epistemologia desses contextos transnacionais. Então, por isso, né, pesquisadores como o Elísio Macamo e o Severino Nguyen têm sido convidados muito constantes nessa escola de altos estudos. O professor Henrique Dussel também, né, o Paul Gilroy, né, que é essa figura emblemática na discussão sobre a ideia do Atlântico Negro. Muitos desses estudantes, especialmente, nós passamos a ter um olhar muito mais atento para o contexto do Timor-Leste. Durante muitos anos, nós não conseguimos ter estudantes do Timor-Leste. Nas últimas 5 edições, nós fizemos um esforço grande para conseguir contemplar a compra, não é, de passagens para que esses estudantes possam chegar ao Brasil. A gente sabe que são trechos mais distantes, mais difíceis, mas parte desse esforço é incorporar, né, países que tenham tido pouca presença nessas escolas de altos estudos. Então, tivemos a felicidade de 2017 até agora já termos tido mais representação e mais participação de estudantes do Timor-Leste. Então, ao longo dessas 24 edições, já foram mais de 1.500 estudantes, né? Mais de 150 professores, mais de 300 dias de aula. Esse curso ele acontece de forma intensiva. Então, ele acontece, em geral, durante 15 dias. Durante 15 dias, estudantes e professores ficam basicamente hospedados no mesmo espaço, né? Um hotel ou um espaço em que eles vão ter aula sempre, né, alternado em módulos de 8 horas, configurando um total de 68 horas aula. Essas 68 horas aulas elas podem servir de créditos para serem aproveitados em qualquer das universidades parceiras da Escola Fábrica de Ideias. Os estudantes e professores também, né, eles têm, além do módulo teórico, que é esse módulo de reflexão, os estudantes apresentam seus projetos de pesquisa para esses diferentes professores, né, que vão ter a oportunidade, né? Então, imagine para um estudante de mestrado que está iniciando o seu curso, ter o seu projeto lido e comentado por Paul Gilroy, ter o seu projeto lido e comentado por uma Angela Davis. É uma experiência extremamente enriquecedora para eles, né? E é normalmente o ponto alto do curso, né? Então, como eu disse, nesse último período da pandemia, nós fizemos, né, em formato remoto. Então, em 2020 e 2021, nós centramos muito dessa discussão sobre pandemias e utopias, né? Políticas identitárias, extremismos, conservadorismos, pensar essas questões raciais em perspectiva global dentro do contexto de um leviatã sanitário. Então, tivemos uma série de palestras. Em 2022, foi realizado, então, em Moçambique, já com apoio da Universidade de Bayreuth, né, que é o Cluster de Estudos Africanos,
e em 2022 a ênfase foi dada na reflexão sobre essas biografias da libertação, né? Então, há uma série de livros que serão publicados a partir do ano de 2024 como resultado desse encontro, revisitando, né, algumas dessas figuras emblemáticas, como o caso do próprio Eduardo Mondlane, o caso do Samora Machel, né, o caso do Júlio Nyerere. Então, muitas dessas biografias vão ser retomadas em torno de várias publicações que deverão sair a partir de 2024 até 2026. Né? Alguns livros também que foram resultado desse projeto, né? Esses livros também estão na internet, já disponível. Né? Um deles foi esse livro Pandemias e Utopias, que foi resultado desses eventos. Né? E o Cluster África Múltipla, que tem sido, né, nós acabamos de publicar e também já está disponível online, esse livro, né, A Nova Era dos Extremos, que sintetiza, né, e sistematiza, digamos, esses últimos 5 edições da Fábrica de Ideias, em que a gente se dedicou a pensar o avanço do conservadorismo de ultradireita, né, em contextos transnacionais, mas, sobretudo, no contexto do sul global. Né? E aí, o que é que a gente pensa para o futuro? Né? No futuro, é retomar esses programas, né, do PEC-G e do PEC-PG, né, fortalecer essa geopolítica. Esperamos muito que, a partir desse governo, que a imprensa brasileira está chamando de Lula 3, né, possa retomar, né, e reforçar essa geopolítica das relações entre Brasil e África. Né? O livro sobre Eduardo Mondlane e as Ciências Sociais, que está sendo escrito pelo professor Lívio Sansone, deverá ser lançado em breve, e a realização de mais 2 fábricas de ideias em 2024 e 2025, que poderá acontecer, uma na Nigéria e outra no Quênia, com apoio desse cluster, né, da Universidade de Bayreuth, que tem sido, no momento, o nosso principal apoiador financeiro. Né? Quem tem assegurado parte da sobrevivência dos nossos projetos de pesquisa, das nossas publicações, né, tem sido, inclusive para o pagamento de pessoa jurídica, para a manutenção dos nossos portais institucionais, né, para pagamento de passagens e diárias para trabalhos de campo e pesquisas de estudantes. Então, a nossa participação nesse cluster África Múltipla da Universidade de Bayreuth tem sido, no momento, quem assegura a sobrevivência dos nossos projetos, até que as universidades possam novamente se beneficiar, né, da reconstrução dessas instituições. Né? A Fundação Palmares está passando por um processo de reconstrução, a Agência Brasileira de Cooperação, né, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, né, ministérios que foram destruídos durante os últimos 4 anos. Então, a gente está vivendo uma espécie de estado de suspensão, esperando, né, o que vai acontecer até o final desse ano. Ainda é relativamente cedo, né, nós só temos 6 meses desse novo governo. Então, a ideia é esperar o que poderá acontecer com a recriação e a retomada desses projetos e de novos editais, para que a gente possa, então, recuperar algumas dessas iniciativas que ficaram paralisadas nesses últimos anos. Né? Então, é isso. Eu acho que é bom que a gente vai ter agora um tempinho aí de 20, 30 minutos para poder ouvir as perguntas, responder as questões das pessoas. Muito obrigada. Nossa, Jamília, eu estou aqui, eu comecei a anotar, depois eu não consegui mais, porque são muitas informações, são muitos materiais interessantes, publicações recentes, que aí depois eu vou tentar, quando a gente tiver a página no YouTube, a gente coloca esses links, né, do repositório, de todas essas produções, também no Museu Afro Digital, e eu vou, assim, além de parabenizá-la por todo esse trabalho, esse mapeamento que você fez, não só trazendo a experiência do Fábrica de Ideias, né, que eu sou egressa do Fábrica de Ideias de 2015, mas também para falar da importância de você trazer outros projetos que a UFBA vem desenvolvendo, e especialmente a participação do Centro de Estudos Afro-Orientais. Eu vou fazer a leitura de alguns comentários que me parecem muito ricos, e aí também peço que todos que queiram se manifestar, trazer questões, possam aproveitar esse momento agora, tá? E aí, para quem está assistindo esse primeiro momento, que na verdade é o segundo, eu queria já dizer que a gente tem
o vídeo da atividade que aconteceu no dia 14 de junho, intitulado Internacionalização e o Campo dos Estudos Étnicos e Africanos. É um vídeo que já está no YouTube, eu coloquei no chat, mas assim que a gente finalizar, eu coloco novamente, porque aí todo mundo pode acessar e assistir esse primeiro momento, até como forma de complementar todas essas ideias e essas considerações que você traz agora, que são, de fato, muito interessantes do ponto de vista de repensar a internacionalização em cada instituição, né, dos participantes, dos pesquisadores que estão aqui. E aí eu vou começar trazendo a primeira consideração, que foi do Juan, cadê? Agradecer realmente, né, todas as presenças, a gente tem mais ou menos 20 pessoas assistindo, e eu espero que a gente tenha mais, né? O Juan, ele é da cidade de Saurimo, em Angola, e ele está trazendo, né, a seguinte consideração: a internacionalização deve ser vista como uma forma de transferência de tecnologia que se transforma numa forma de dependência se não forem afetados recursos para preparar os profissionais nas universidades para assimilarem essas tecnologias e criarem condições para difusão e inovação tecnológica. Se esse processo não for efetuado dessa forma, a internacionalização será uma nova forma de dominação das universidades dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos, que tem relação direta com um dos feitiços, né, que você traz, que é a internacionalização como uma dimensão de colonialidade. E aí, se você quiser também comentar, Jamile, você comenta mais à frente, tá? Zefanias, de Moçambique, presente. Alguns nomes, eu não sei dizer de quais são as instituições e os países envolvidos, e aí, quem quiser se manifestar também, eu acho interessante. Ingrid também fez alguns comentários, ela é do campus Ivaiporã, do Instituto Federal do Paraná, é isso? E aí ela traz aqui a ideia, né, que eles estão tentando, né, implementar um projeto com estudantes para materializar ações de internacionalização dentro do IFPR, né, e aí a questão financeira é um gargalo, e estão focando primeiro em internacionalização em casa, né, e ela pede ajuda se alguém tiver algum material sobre algum tipo de projeto que envolve financiamento ou, enfim, captação de recursos, e se tem algum tipo de grupo de pesquisa especificamente de internacionalização, ela pede aí para participar, né. Chocolate Brás, Rovênia Borges, todos também agradecem muito suas falas. Juan, novamente, ele diz que um dos maiores problemas que temos no desenvolvimento de projetos é a falta de informação que existe em português sobre questões de desenvolvimento sustentável, nomeadamente os documentos oficiais da ONU e das suas organizações não existem na nossa língua, né? E aí tem que se encontrar uma solução para este problema, e sempre a solução é que nós façamos o dever de casa de aprender inglês com fluência para conseguir acessar esses documentos, mas eu penso que outras estratégias devem sim ser pensadas pelo conjunto de países e regiões de língua portuguesa, já que a valorização da nossa língua também é importante, né? E é preciso repensar esse formato de internacionalização, que a gente esteja sempre subjugado e também sempre aptos a aceder outras formas de pensamento, mas que são sempre em outras línguas que a gente não tem domínio, né? E aí, Jamile, essa também é uma grande questão para os estudantes brasileiros que estão nos programas de pós-graduação, que é realmente o domínio de uma língua que não seja a língua portuguesa, né? Então, é sempre um grande desafio para os nossos estudantes conseguirem fazer em pouco tempo, né, para participar de processos de seleção, e que tem também a questão da língua como um grande problema, já que ainda no Brasil, as universidades e as escolas também no ensino médio não oferecem com confiança e com profundidade os conhecimentos de língua inglesa e também de língua espanhola, né? Enfim, eu fiz, eu acho que os destaques todos,
Maria Alzira está dizendo aqui que sugere essa lista para seguirem ter acesso às oportunidades de network em inglês sobre desenvolvimento sustentável, que são promovidas pelo professor Walter Leal Filho, e também sobre internacionalização. E ela está falando aqui, né, que ela também coloca o LinkedIn dela aqui da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, de Portugal. A gente agradece aí por essas dicas. Eu gostaria de perguntar à Luísa Cerdeira se ela tem alguma consideração, algum comentário, e depois Jamile retoma, então, para comentar os comentários também. Professora Luísa? Não, penso que pode alguém querer fazer alguma pergunta direta, mas acho que está, digamos, os assuntos estão bem colocados. Eu acho que muitas vezes o Brasil continua muito autocentrado. Eu acho que é preciso que cada vez mais os brasileiros participem nas redes que existem. O participar já é em si próprio permite essa internacionalização. Alguns colegas estão perguntando como é que eu posso, por exemplo, participando na Forge, participando as organizações na CPLP, participando nos seminários que são organizados. Quantos de vocês já foram a seminários organizados por universidades africanas? Quantos de vocês já foram a seminários ou outros eventos organizados na América do Sul, por outras universidades? Muitas vezes, eu às vezes brinco com os colegas brasileiros, o Brasil é tão grande que muitas vezes os brasileiros têm tendência, digamos, de olhar para si próprios, o que é próprio dos grandes países. Acontece a mesma coisa com os Estados Unidos. Isso, digamos assim, é próprio. Portanto, eu às vezes gosto de provocar, e quem me conhece sabe que eu faço isto há 40 anos, que eu visito com muito gosto o Brasil, e portanto, quando eu estou a dizer isto, quem me conhece sabe que eu estou a dizer isto porque gosto muito do Brasil e conheço o Brasil de alto a baixo. E isso acontece porque é um grande país. É a mesma coisa, quer dizer, da mesma coisa eu vou e conheço razoavelmente bem, muito bem, não é? Mas conheço muito bem Angola, Moçambique, Cabo Verde, e isso é bom. A gente tem que, para se conhecer, é como a família, não é? Nós temos que nos visitar, temos que, para saber trabalhar em conjunto. É sempre a melhor maneira. A melhor maneira de nos ajudarmos é trabalhar em conjunto. É essa a receita para a gente nos poder conhecermos e ajudarmos. Obrigada, Luísa. Bom, eu vou passar para a Jamile. Alzira, muito obrigada aí pelas dicas. Eu já copiei para poder depois colocar num formato que seja acessível a todos lá no vídeo do YouTube, assim que a edição ficar pronta pelo pessoal que cuida, né, da Academia Forges. Jamile, fique à vontade para fazer os comentários e eu já me despeço aqui, agradecendo mais uma vez a participação de todos e todas, da professora Luísa Cerdeira, enfim, de todos que estão aqui e que puderam compartilhar desse momento tão rico, com tantas ideias, com tantos desafios que estão postos no cenário, não só brasileiro, mas também africano, e também de Portugal, né? Eu imagino que os desafios de internacionalização são comuns, e a gente precisa, de fato, ter movimentos de colaboração, de cooperação técnica, enfim. Eu passo para a Jamile, acho que Luísa queria comentar mais algo, não? Tranquilo? Eu vou fazer um apelo, porque alguns colegas disseram como é que eu posso participar. Muitas vezes, o estar inscrito numa rede como a Forges é uma maneira de tomar conhecimento quando acontece coisas, como é que eu posso, quando é que abre concursos, etc. E, por vezes, acontecem coisas e a gente não sabe que estão a acontecer. Por isso, eu faço um apelo para alguns de vocês poderem se inscrever. São 30 euros por pessoa por ano, não é muito dinheiro e é uma maneira de muitas vezes nós podermos estar em contacto. Não é por interesse de nenhuma organização, das nossas instituições,
é uma coisa que é útil, quem sabe, quem está aqui, e quem já participa, e, portanto, é esse o apelo que eu faço. É a melhor maneira da gente poder, muitas vezes, apoiar-se uns aos outros. É esse o apelo. Um abraço para todos. Já, fique à vontade. Então, eu quero também já, né, falar um pouco, agradecer mais uma vez e dizer que eu concordo plenamente com a Luísa, assim. De fato, o Brasil, por essa dimensão, né, absurda, a gente, de fato, tem muita dificuldade de estabelecer essas parcerias, mesmo internas. Isso tem a ver com uma série de questões, inclusive das questões culturais, né? Essa busca do ranqueamento, por exemplo, nesses modelos de avaliação que os nossos órgãos produziram, né? A CAPES, o CNPq, as agências nacionais de fomento, fazem com que os recursos, inclusive, circulem dentro dos mesmos espaços, dentro das mesmas instituições, e isso só fortalece as mesmas instituições. Então, eu compreendo perfeitamente isso que Luísa coloca, porque a gente percebe, inclusive, a nossa dificuldade ao estabelecer esses consórcios, né, como é difícil, por exemplo, alocar esses recursos de modo que se garanta, né, uma forma equitativa, não apenas na distribuição de dinheiro, mas na distribuição da tecnologia intelectual, da tecnologia da produção, da tecnologia daquilo que resultará em termos da mobilidade para esses estudantes, que são os que mais necessitam. Então, a barreira linguística tem sido, de fato, uma coisa fundamental, né? Os nossos estudantes, mesmo aqueles que têm interesse em pesquisar, por exemplo, contextos como o Sudão, nós já tivemos estudantes que tinha uma discussão interessantíssima, por exemplo, sobre processos de conflito no Sudão, estudante baiano, que tinha já muita literatura, um estudante extremamente interessado, mas que foi desestimulado, desencorajado, porque não falava o inglês. Outros estudantes que nós tivemos querendo estudar a questão do gênero nos países da África francófona. Então, isso para nós tem sido um problema por várias razões. Não apenas porque, é claro que a gente entende que é fundamental cada vez mais estimular essa busca com os países de língua portuguesa, mas também estimular, e nesse sentido, o cluster do África Múltipla, da Universidade de Bayreuth, tem sido muito interessante por viabilizar esse trânsito em contextos nos quais a gente tem tido pouca experiência de diálogo, que é o caso da parte da África anglófona, no caso do Quênia, da Nigéria, etc., mas também da África francófona. Então, a gente tem estimulado muito que parte dos nossos recursos sejam direcionados para assegurar bolsas de língua inglesa e francesa para os nossos estudantes. Quando o nosso colega, professor Lívio, foi assessor internacional, fez também houve um empenho muito forte para a criação do próprio núcleo de línguas, né, que é o NUPEL, para fortalecer os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, mas a gente acaba girando muito em torno dos mesmos eixos, em torno dos mesmos círculos. Então, isso impede, de fato, que a gente possa ampliar outras redes de colaboração. E isso acaba ficando sempre com as mesmas pessoas. Uma experiência que eu acho muito interessante no Brasil, bom, eu sei especificamente do Brasil, mas imagino que também existem outros contextos, é a experiência de jovens mulheres negras fazendo tradução de textos, né? É um projeto que se chama Traduzindo no Atlântico Negro. E esse é um projeto muito interessante, porque são estudantes do curso de letras, estudantes negras, que têm traduzido textos fundamentais para facilitar a circulação desses textos, né? Então, eu acho que essa é uma experiência que pode ser estimulada, induzida em outras universidades, né? Para que aqueles e aquelas estudantes que já tenham mais facilidade com essas outras línguas possam criar mecanismos de tradução internos, a criação do que a gente já chegou a pensar, né, até um pouco numa brincadeira, chamando de uma editora planetária. O que seriam editoras planetárias, né? Você faz um consórcio entre universidades
Aquelas universidades que detêm mais tecnologia podem ficar responsáveis, por exemplo, por fazer a difusão e diagramação. Aquelas editoras que têm menos recurso, mas que têm mais possibilidade de investimento na tradução, pode traduzir os textos. Aquelas outras editoras em universidades que têm mais recurso para manter portais institucionais, pode criar, né, páginas inteiras com plataformas de software livre, como já existe, a OJS, né, que é o nosso portal internacional para revistas, existe a OJM, que é para livros. Então, você pode fazer publicação gratuita de livros com um pool, com um consórcio de universidades e de editoras, colaborando naquilo que cada uma tem em termos da sua expertise. Nós fizemos isso agora. Essa última publicação do África Múltiple, ela foi feita, né? Nós fizemos aqui a organização dos textos, eu, o professor Fábio e a professora Patrícia Godinho, nós fizemos a organização do livro, fizemos a organização dos textos, fizemos todo um trabalho em parceria com a tradução, porque ele vai sair em português e inglês, e as editoras da Universidade de Bayreuth, mas também dos colegas da Universidade do Quênia, estão fazendo a tradução e também a publicação nos portais internacionais, né? A indexação e publicação nos portais internacionais, né? Essa participação, de fato, da Forge na CPLP, mas também em outras associações, né? A gente tem, com pouco recurso que temos tido, estimulado a participação dos estudantes nesses grandes eventos internacionais, né? Mais do que os professores. Então, o recurso que sobra é para os estudantes mais do que para os docentes. A gente quer, de fato, que os estudantes possam participar, publicar, se organizar. Eu acho que falta, talvez, um investimento mais direto em tecnologias que já estão disponíveis, né? O caso da OJM, que é essa plataforma, que é a versão do OJS, dos periódicos para os livros, é uma plataforma de uso gratuito, né? Então, a gente pode estimular com que os trabalhos de dissertação, os trabalhos de tese já possam ser publicados e circular nessas redes da Forge, circular nessas redes da CPLP. Então, eu entendo que talvez a gente precise ter um espaço de visibilizar essas ferramentas já existentes, né? Dar mais conhecimento, dar mais visibilidade, né? A outra coisa, eu acho que tem a ver com essas tendências da internacionalização, né? No caso brasileiro, eu vou falar aqui desse caso que a gente conhece mais, há uma tendência muito grande de internacionalizar, não apenas para os Estados Unidos, para a França, mas, sobretudo, em temas, né, e problemas que dialogam muito pouco com a realidade das nossas populações afro-brasileiras, dialogam muito pouco com a realidade das nossas populações, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, das comunidades de matrizes de saber tradicional. Então, em que medida a gente está estimulando temas e problemas que possam retornar dentro dessa lógica, né, de internacionalizar para dentro, né? A experiência que nós tivemos no Macapá e no Maranhão foram fundamentais para isso, né? Como eu disse, não apenas a avaliação qualitativa dos programas melhorou, mas houve um estímulo muito grande à participação de jovens estudantes de comunidades ribeirinhas que diziam: eu nunca imaginei que eu estaria aqui dentro de uma universidade, ou que eu estaria dentro da universidade ouvindo uma aula do professor Stephen Small, por exemplo, né? E aí ele entender que existe uma pesquisa sobre memórias de populações do tráfico transatlântico e ele achar que ele pode desenvolver pesquisas em contextos similares nas comunidades ribeirinhas no Amapá. Então, assim, isso gerou um estímulo muito grande, inclusive a criação de núcleo de estudos ribeirinhos que não existia, né? Núcleo de estudos de comunidades de fronteira que não existiam. Então, eu penso que tentar cada vez mais dinamizar temas e problemas que possam retornar para as comunidades, né? Eu acho que mais do que um livro, mais do que uma publicação, que depois vai virar um calço, né? Vai fazer um equilíbrio das nossas estantes, de fato, ter publicações que possam induzir novos temas e problemas em comunidades e contextos que, tradicionalmente, historicamente, não se veem representados
dentro das universidades, né? Então, eu acho que o papel que hoje o CEAL ocupa nesse lugar, o papel que a Fábrica de Ideias, o papel que os projetos do Museu Afrodigital têm ocupado é dar esse protagonismo, é ter um estudante de escola pública de uma periferia de Salvador que olha para uma foto que ele viu num projeto no Museu Afrodigital e diz: essa foto é da minha bisavó, eu sei porque eu já vi essa foto no meu terreiro. Essa foto que está aí descrita, então, por uma etnógrafa como Ruth Landes, quando esteve na Bahia, né, nos anos 50, e ele diz: não, essa foto, esse descritor está errado. Essa foto é da casa de santo da minha bisavó em Cachoeira, não é em Salvador. E a gente tem que refazer o descritor de uma foto que está, inclusive, em publicações internacionais, o descritor está errado e aquela pessoa se vê representada. Então, isso tem trazido experiências muito bonitas para a gente, de lidar com memórias sensíveis, de lidar com memórias afetadas pelo tráfico, mas de lidar com memórias de reconstrução, de lidar com memórias, né, de possibilidade de representação em contextos acadêmicos onde essas comunidades não se viam, não se percebiam, né? Então, eu acho que grande parte do que eu entendo como internacionalizar para dentro não é só trazer dinheiro, não é só trazer palestrante estrangeiro, não é só trazer curso, né? É evocar outras memórias sensíveis que façam com que as próprias pessoas se internacionalizem a partir das suas próprias perspectivas, das suas utopias, dos seus horizontes, daquilo que elas acreditam como importante para a sua formação, né? Então, eu tenho estado muito feliz com os resultados. Acho que são 25 anos de um projeto muito pioneiro. Nós não temos ciência de outro projeto nesses moldes aqui no Brasil. E eu acho que, muito possivelmente, ampliar essas parcerias vai fazer com que nós tenhamos ainda programas muito melhores nos próximos anos e nas próximas edições. Jean, tem Ana Maria Carvalho, ela pediu para comentar algo. Ana, você está aí? Sim, sim, estou aqui. Parabéns a Ótimo. todas. É um gosto estar aqui. E eu só queria endossar o que a professora Luísa fala, porque eu acredito que eu sou um pouco um exemplo disso. Eu estou na Forges desde da primeira edição, e a Forges já começou em duas cidades, começou em Lisboa e Coimbra. E de lá para cá eu tenho participado, claro, da forma que eu posso, mas trazer tudo que a gente está falando aqui, eu acho que a Forges é o maior exemplo, e não é para puxar sardinha para a Forges, mas já o fazendo. A Forge já é isso, já é esse espaço de sair para fora, porque às vezes a gente pensa que está saindo, mas está saindo para o quintal de casa. Nada contra a gente acampar no quintal de casa, fizemos isso na época da pandemia. Eu digo isso de forma filosófica mesmo, de forma de buscar internacionalização. E de lá para cá, olha quanta coisa que eu tenho participado, a professora Luísa é prova disso, o professor Tomás também, e outros que estão aqui. E a gente tem a oportunidade de levar para os nossos alunos a Academia Forges, que nasceu justamente dessa necessidade de sairmos, de não nos contentarmos. Eu acredito que a Forges, né, professora Luísa, é uma eterna prova de não se contentar com este espaço apenas. Então, que a gente saia daqui hoje com esse compromisso. 1, 2 ou 3 e-mails que passamos, 1 ou 2 pesquisas que fazemos, vamos encontrar as atividades que estão acontecendo. Na maioria das vezes são gratuitas, dentro da nossa academia, sempre gratuita. E os outros, como a professora Luísa falou, é um investimento muito pequeno para uma grande rede que nós temos feito. Olha quantos contatos, e isso eu acho importante. Eu só queria deixar esse registro, como que a gente pode trocar, convidar para as nossas aulas colegas que estão aqui, convidar para fazer uma participação, uma mini palestra, alguma coisa que alargue as fronteiras. A gente vem falando de alargar fronteiras há 13 anos, e agora eu acho que é a hora, eu sinto como se a Forges estivesse amadurecendo, eu percebo isso. Eu só queria deixar esse registro, porque eu me sinto muito parte desse registro. Muito obrigada.
Ok, Ana Maria. Luísa, quer comentar algo ainda? Então, Acho, acho que. acho que podemos Então, encerrar e obrigada a todos, acima de tudo. Obrigada. tá. Então, tá. Jamile também se despeça. Um abraço a todos. Foi ótimo nosso segundo momento. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sigo aqui à disposição para dialogar com vocês todos e todas, em qualquer tempo, em qualquer hora global. Muito obrigada.